você já sabe como que é a regência do verbo aspirar, do verbo assistir, aqueles verbos especiais? Então, o Instituto AOCP, Instituto AOCP também cobra isso da gente. Meu nome é Andrezano e vamos a mais uma aula para quem está se preparando para o MP Rio Grande do Sul com a banca Instituto AOCP. Bom, vamos colocar a questão na tela para vocês aí. Foi a questão, olha só. Instituto AOCP 2019 diz o seguinte: considere a regência dos verbos em destaque e assinale a alternativa correta. Projeto aspira à aproximação com a comunidade. Depois, o projeto visa, aqui eu posso aparecer, eu não atrapalho, deu. O projeto visa a aproximação com a comunidade. Letra C, com os adolescentes. Como os adolescentes preferem mais as atividades lúdicas, elas são a base da segunda etapa. Dinamarca, os policiais capixabas assistem à comunidade no que ela necessita. E Equador, os policiais capixabas visam na comunidade o que ela necessita. Bom, vamos então, pessoal, analisar alternativa por alternativa. Quer fazer? Pode dar uma pausa e fazer aí, tá? Não há problemas. Começa assim, ó. E a primeira regência que eles cobraram da gente é a regência do verbo aspirar. E digo para vocês, aspirar tem regência dupla. Poderá ser verbo transitivo indireto com a preposição a no sentido de almejar. Então, como almejar, ele solicita a preposição a, ele pede a preposição a. E ele poderá ser verbo transitivo direto, ou seja, sem preposição, pessoal, no sentido de, observa bem, cheirar, no sentido de inalar, no sentido de respirar. Aí ele não solicita a preposição. Ok? Por exemplo, Luiz aspira ao cargo, porque ele almeja. Agora, Luiz aspirou o ar poluído da cidade, porque ele inalou, ele respirou, ele cheirou. Então agora vamos analisar a questão. O projeto aspira à aproximação. Então, primeiro fato, ele está no sentido de almejar, o projeto almeja a aproximação com a comunidade. Professor, então está correto, né? Aspirar? Não, aí temos um probleminha. O verbo aspirar, pessoal, ali, ó, ele vai solicitar a preposição, pois está como almejar, ok? Aspirar. É mais do que isso. Aproximação é um substantivo feminino, é a aproximação. E daí? Então, a aproximação, pessoal, vai solicitar o artigo a. E o que vai acontecer? Haverá uma fusão entre os as. Não sei se vocês sabem, a palavra crase significa fusão, né? E aí, pessoal, para marcar a fusão entre os as, marcar a crase, eu uso o acento grave. Então, o que faltou ali? Ó? O projeto aspira à aproximação, faltou o acento grave, pessoal. Portanto, letra A está errada. Depois, o projeto visa a aproximação com a comunidade. Interessante. A regência do verbo visar é até um pouco parecida com a regência do verbo aspirar. Por quê? O visar, olha só, é verbo transitivo indireto com a preposição a no sentido de almejar. Então, no sentido de almejar, ele também solicita a preposição a. No mesmo sentido de aspirar, tanto é que eu poderia reescrever a letra A colocando o projeto visa a aproximação, como eles fizeram na letra B. Ah, é isso? É. Ou é verbo transitivo direto, sem preposição, no sentido de mirar, e mirar é mirar mesmo, estabelecer mira, ele visou o alvo, mirou no alvo, ou no sentido de dar o visto. O professor apenas visou a prova, sem crase, visou o trabalho, deu o visto, visei o cheque, nada mais do que isso, tá? Então existem estes dois significados.
Qual é o significado ali? Já vimos que é almejar. Então é a mesma lógica do verbo aspirar. Ó, visa a e a palavra aproximação pede o a. Portanto, ali está corretíssimo, pessoal. Por que, Sor? Porque o a de visar, que é uma preposição, se une ao a de aproximação, que é um artigo. Letra B é a correta. Professor, e por que as outras estão erradas? E tem coisa interessante para eu analisar com vocês ainda, viu? Olha só, tem coisa muito boa ainda. Letra C. Como os adolescentes preferem mais as atividades lúdicas, elas são a base da segunda etapa. Olha, quase todo mundo sabe de um aspecto do preferir, mas poucas pessoas sabem do que eu vou falar agora. O que quase todo mundo sabe? Quase todo mundo sabe que quem prefere uma coisa a outra. Tá? Quem prefere uma coisa a outra. E o que está errado? É usar o famoso do que. Então, prefiro estudar a dormir. O que estaria errado? Prefiro estudar do que dormir. Então, isso aí quase todo mundo. Ah, professora, eu não sabia ainda, então já está aprendendo. Na linguagem do dia a dia, na linguagem coloquial, é normal usarmos do que. É normal. Ah, prefiro suco do que refrigerante. Errado. Para fins de prova, prefiro suco a refrigerante. Ok? Quem não sabia ainda, então lembra. Quem prefere uma coisa ou outra. Ponto número 1. O ponto número 2, pessoal, eu não posso usar preferir mais. Eu prefiro mais isso do que aquilo. Então, esse preferir mais também está errado. Ó, preferir mais também eu não uso. Prefiro mais ficar em casa do que sair. Tá tudo errado. O mais e o do que. Prefiro ficar em casa a sair. Então, prefiro mais, não tem. Ok? Então, ali, nota, eles não colocaram do que na letra C. Não colocaram do que, mas eles colocaram mais. Errada também a letra C. Depois, os policiais capixabas assistem a comunidade no que ela necessita. Essa aqui é muito boa, porque aqui há uma divergência em relação ao verbo assistir. E ainda bem que a gente está fazendo uma questão da prova, Instituto OCP, que eu já sei como que eles cobram o verbo assistir. Qual é a divergência que existe no assistir? Vamos lá. Eu vou colocar os dois significados tradicionais de prova de concurso. Ou ele é verbo transitivo indireto com a preposição a, no sentido de ver ou no sentido de presenciar. Portanto, assistir ao jogo, ver ou presenciar, e assistir à novela. O que aconteceria se eu colocasse para vocês assim, ó? Assistir, espaço, novela. O que aconteceria aqui? Aconteceria a crase, sim ou não? Isso. O assistir pede o a, novela pede o a mais a, crase a. Ok? Mas tem um outro significado que ele é verbo transitivo direto no sentido de ajudar. Aqui não há como ajudar, as bancas não chegam a um consenso. Existem bancas que também aceitam como verbo transitivo indireto, que é o caso da Fundação Getúlio Vargas, por exemplo. Mas olha que bacana fazer questões da banca. Eu sei qual é o ponto de vista da banca. Então, beleza. O assistir para o Instituto OCP no sentido de ajudar é verbo transitivo direto. Ele não pede preposição. Por exemplo, se eu colocasse assim, ó, Maria assistiu, deixa eu desaparecer ali, assistiu o amigo que estava bêbado. Ou seja, o que a Maria fez? A Maria ajudou o amigo que estava bêbado. O que acontece na Dinamarca? Quando eu tenho os policiais capixabas assistem à comunidade no que ela necessita, ali já ajuda, significa que eles ajudam. Se ajudam, é verbo transitivo direto, não existe preposição. Então, pessoal, está errada aquela crase ali. Tira o acento grave. Tá?
Por quê? Porque está no sentido de ajudar e com esse sentido, como vimos abaixo, é verbo transitivo direto para o Instituto ACP. Depois, Equador, os policiais capixabas visam na comunidade o que elas necessitam. Não, aí esse visam nem existe visar em. Então, o visar nós falamos antes, está aqui, ó. Está aqui o visar, pessoal. Deixa eu destacar aqui para vocês, ó. Está aqui o visar, ou é com a preposição a ou é transitivo direto. Então, visar em nem existe. Errada a Equador. Certo, pessoal? Muito bem. Então, fizemos mais uma questão. Vamos fazer mais questões ainda. Mas assim, ó, quem quer se aprofundar, eu quero mais, professor, eu quero treinar muito mais, eu quero muito fazer esse concurso. Nós temos um curso extensivo de resolução de questões só no Instituto ACP. É exatamente isso. É um curso, pessoal, com muitas aulas. São no mínimo 16 aulas de 3 horas. São mais de 400 questões corrigidas. Então é para eu conhecer de forma aprofundada o Instituto ACP. Vou colocar a descrição aqui no link do vídeo bem abaixo, tá? Professor, eu não posso fazer nenhum curso agora. Continua comigo no canal, faça a sua inscrição, porque na verdade, muito conteúdo bacana e gratuito para vocês também. Lembra, o canal coloca vídeos todos os dias, de segunda a domingo. Certo, pessoal? Beijo no coração de vocês, tudo de bom e até o próximo vídeo.